E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do No Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui trazer para vocês a resenha comemorativa de 50 anos de um dos filmes de terror mais icônicos da história do cinema. Ele foi recentemente coroado como o melhor filme de terror de todos os tempos pela revista americana Variety, e ele continua a assustar mesmo 50 anos depois, seja pela execução realista da sua violência ou pela sua influência subsequente no subgênero do slasher, gerando aí expoentes como Halloween, Sexta-feira 13, Pânico e A Hora do Pesadelo. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica é um filme americano do gênero terror, lançado originalmente em 1974. Ele é dirigido pelo Tobe Hooper, que em 1982 iria dirigir outro clássico do terror, que é Poltergeist. O Massacre da Serra Elétrica está atualmente disponível para streaming tanto na Amazon Prime Video quanto na MUBI, e a trama acompanha um grupo de jovens que parte em uma viagem para visitar a casa de infância de dois dos seus membros. Porém, o que era para ser uma visita agradável rapidamente se torna um pesadelo quando eles passam a ser brutalmente assassinados um por um. Bom, assim como todos os filmes que eu trouxe resenhas comemorativas aqui para o canal, essa não foi minha primeira vez vendo o Massacre da Serra Elétrica. Eu já havia assistido esse filme antes, em preparação para o longa mais recente da franquia, que foi lançado em 2022 na Netflix com o subtítulo O Retorno de Leatherface, que foi um filme bem assistível, não tinha nada de especial e sinceramente tem muito mais a ver com o reboot de Halloween de 2018 do que com o Massacre da Serra Elétrica em si. E aí, quando eu assisti o original de 74, o meu tipo assim, know-how cinematográfico de terror estava muito focado na contemporaneidade, no modernismo, sabe? No jeito mais atual de fazer filmes de terror. E aí o meu foco ficou quase que inteiramente na execução técnica do filme, a qual, devido a um orçamento baixíssimo de US$ 60 mil, me remeteu muito a filmes B. E justamente pelo fato de eu estar muito acostumado com o jeito de fazer filmes de terror mais moderno, mais contemporâneo, ver o Massacre da Serra Elétrica de 74 me tirou muito dessa realidade. E aí isso me fez pensar, meu Deus do céu, que filme tosco, velho. Só que aí, 2 anos depois, a Variety, que é um dos veículos mais respeitados de cinema dos Estados Unidos, fez uma lista dos 100 melhores filmes de terror de todos os tempos e coroou o Massacre da Serra Elétrica de 74 como o melhor filme de terror de todos os tempos. E aí eu me senti fortemente tentado a revisitar esse filme para ver se alguma coisa mudava na minha análise, né, na minha recepção do filme. E dito e feito, porque dessa vez o filme que eu achava tosco em 2022 se tornou algo profundamente perturbador e sinistro nessa segunda assistida, graças ao quão plausível a trama parece ser e também a influência tremenda que o filme teve no subgênero do slasher, que é um dos meus favoritos do terror. Então o Massacre da Serra Elétrica definitivamente merece esse lugar. Então, só para esclarecer, essa vai ser uma resenha com spoilers. Então, se você ainda não assistiu o Massacre da Serra Elétrica, pausa esse vídeo agora, corre para a Amazon Prime Video ou para a MUBI e assiste o filme, que vale muito a pena, não tem nem 1h30 de duração. E aí depois volta aqui para vocês saberem o que eu achei do filme. Porém, se vocês ainda não assistiram o Massacre da Serra Elétrica e querem assistir mesmo assim, assistam por sua própria conta e risco. O roteiro de O Massacre da Serra Elétrica é escrito pelo Kim Henkel e pelo Tobe Hooper, que também é diretor do filme, e a maior proeza que os dois conseguem fazer aqui no roteiro é a composição de uma história simples que consegue ser aterrorizante graças à sua crueza e ao seu realismo. E isso fica ainda mais intenso quando se leva em consideração que foi parcialmente inspirado em fatos reais, como os crimes cometidos pelo Ed Gein nos Estados Unidos na década de 50.
Para quem não sabe, o Ed Gein, além dele ter matado duas pessoas, né, confirmado ter matado duas pessoas, ele ganhou notoriedade por ter exumado cadáveres de cemitérios locais e ter feito souvenirs e outros badulaques com as partes do corpo dessas vítimas. Só para vocês terem uma ideia, quando a casa dele foi revistada, eles encontraram um abajur feito de pele humana, tigelas feitas de crânios humanos e também tipo cintos e acessórios que você usa nas roupas, né? Feito de partes humanas, como por exemplo um cinto feito de mamilos humanos. Então, só para vocês terem uma ideia do quão macabra a história desse cara é. Inclusive, ele vai ser o foco da terceira temporada da antologia Monstros da Netflix, que já abordou as histórias do Jeffrey Dahmer e dos irmãos Menendez. Então, vale a pena ficar de olho aí pela terceira temporada dessa série. Então, o fato de o Massacre da Serra Elétrica ter sido baseado nesses fatos reais torna o filme ainda mais sinistro. E isso, para mim, é fantástico, porque aumenta o terror da trama. E aqui, a direção do Tobe Hooper sabiamente prioriza a tensão acima dos sustos baratos e da violência explícita. E isso resulta na construção de uma atmosfera que vai ficando cada vez mais sufocante e desconfortável no decorrer da trama. E isso é simplesmente maravilhoso. E uma coisa que eu notei dessa vez, que é uma coisa bem engraçada, porque é bem irônico o quão simples a história parece ser, mas o quão complexa ela realmente é, já que ela cria uma imagem perfeita a partir de um quebra-cabeça de diálogos, horóscopos, notícias de rádio e imagens que aparentemente não tem nada a ver com o que está sendo mostrado em tela. Mas no fim, tudo ali se encaixa de forma perfeita, não deixando nenhuma ponta solta no decorrer da trama, e isso para mim foi muito satisfatório de perceber. Além disso, o realismo no retrato dos seus antagonistas é a principal ferramenta que o roteiro usa para fazer o espectador se sentir desconfortável, resultando em cenas e personagens que impressionam pela sua plausibilidade. Eu destaco aqui aquela sequência toda em que o grupo de jovens dá carona para um cara que eles encontram na rua e aí uma série de coisas sinistras começam a acontecer dentro da van. Ele começa a se cortar com um canivete, ele coloca a teia-fogo numa Polaroid no meio da van e tudo isso dá muito realismo, muita crueza ao retrato da trama. E isso para mim é muito bom. Porém, o maior legado que o Massacre da Serra Elétrica deixa para a história do cinema é a imensa influência que ele teve no subgênero do slasher, já que ele foi responsável por originar algumas de suas marcas registradas. Por exemplo, o retrato do vilão como uma figura corpulenta, imponente, com uma arma característica, o desenvolvimento de personagens por arquétipos, a presença da Final Girl, que é a última sobrevivente da trama, uma eventual reviravolta no terceiro ato. Então, tem todas as características que o Massacre da Serra Elétrica é amplamente responsabilizado por originar. E os maiores expoentes desse subgênero não só conseguiram atualizar aquilo que esse filme criou, como por exemplo Halloween e Sexta-feira 13, como também tiveram exemplos que subverteram algumas dessas marcas registradas, como por exemplo A Hora do Pesadelo e Pânico. E além disso, tiveram filmes que fizeram as duas coisas. Eles subverteram as marcas registradas, mas também prestaram homenagem àquilo que o Tobe Hooper criou aqui. E nisso eu dou como exemplo X, A Marca da Morte, do Ty West, já que tanto o enredo quanto a estética visual desse filme remetem muito ao Massacre da Serra Elétrica de 74, tanto que as duas histórias ali são ambientadas no Texas. Então, o Massacre da Serra Elétrica teve tremenda influência nesses filmes. Porém, mesmo com essa imensa influência, é inegável que o filme tem uma estrutura narrativa que é bem repetitiva. Tipo, o filme é basicamente, em resumo, as pessoas acham a casa, são mortas pelo Leatherface e aí repete o ciclo, até chegar na Final Girl. Mas isso não chega a ser tanto uma falha, já que tipo assim, provavelmente é uma coisa do orçamento, mas é uma coisa que é bem perceptível. E outra coisa que eu achei
meio que foi uma falha que foi melhorada em filmes posteriores de slasher, é que os personagens aqui têm muito pouco carisma. O desenvolvimento deles é praticamente resumido a como eles reagem às mortes dos amigos dele. Não tem nenhuma substância ali que faz a gente torcer pela sobrevivência desses personagens. E isso pode tanto ser interpretado como uma falha, como também um complemento para o sentimento de que não tem ajuda disponível para essas pessoas, sabe? Então, isso pode ser uma falha, mas também pode ser um benefício para a atmosfera, porque isso acrescenta ao tom sombrio e macabro da trama. Então, é praticamente isso que eu tenho a dizer sobre o roteiro, porque ele é bem simples, mas foi uma coisa que deixou uma marca inegável no cenário do terror. Bom, como dito anteriormente, no elenco, aqui todo mundo é desenvolvido a partir de um arquétipo, ou seja, todo o desenvolvimento dos personagens gira em torno de uma característica essencial que cada um deles tem, e cada membro de elenco aqui consegue lidar muito bem com a característica essencial do seu personagem, mesmo tendo pouquíssimo material para trabalhar no roteiro. A gente tem aqui a Marilyn Burns como a Final Girl, o Alan Danziger como o namorado dela, o Paul A. Partain como o nerd, que também é irmão da Final Girl. Ele é a principal pessoa que consegue ali conectar as pistas que levam à eventual conclusão da trama. E também a gente tem o William Vale e a Terry McMean como os hippies. Inclusive, se esses dois estivessem em um filme de Sexta-feira 13, eles provavelmente teriam sido o primeiro casal a cometer atos libidinosos no acampamento Crystal Lake e, subsequentemente, serem os primeiros a terem aí o abraço carinhoso do facão do Jason. Mas aqui, quem se sobressai são os vilões, porque a gente tem o Gunnar Hansen, que é imponente e sinistro como Leatherface, e ele aqui não tem nenhuma parte de diálogo, ele consegue ter uma presença de tela absolutamente assustadora só pelo visual do seu personagem. Inclusive tem uma hora que a câmera foca na máscara dele, dá para você ver nos dentes dele que parece que tem uma parte de arco retirada e aí tem duas pontinhas em cada dente da frente. Nossa, é uma coisa muito sinistra. E aí, por outro lado, a gente tem o Edwin Neal, que faz o irmão do Leatherface, que é o caroneiro que o grupo de jovens busca no início do filme, que consegue causar uma impressão ainda maior no espectador graças à insanidade que é inerente no desenvolvimento do seu personagem. E o ator consegue tratar essa insanidade com uma naturalidade que é simplesmente aterrorizante, véio. É muito bom. Tipo, os vilões aqui fazem um ótimo trabalho e compensam muito pelo pouco desenvolvimento dos personagens principais. Por fim, nos aspectos técnicos, é simplesmente impressionante ver o que o Tobe Hooper e a equipe dele conseguem fazer com um orçamento tão minúsculo. Começando pela direção de fotografia do Daniel Pearl. Na maioria da projeção, o trabalho dele aqui é muito reminiscente à execução técnica de filmes B. Porém, em contrapartida, ele tem alguns momentos que são simplesmente geniais. Por exemplo, tem uma cena onde uma das personagens, a Pam, ela está andando em direção à casa do Leatherface. E aí, à medida que ela vai se aproximando da casa, a casa vai lentamente dominando todo o enquadramento. E isso dá aquela atmosfera de imponência na casa, tipo, essa casa é importante, essa casa é um personagem. E isso é muito legal. Como um complemento, a gente tem a montagem, que trabalha em conjunto com a fotografia e também com o som, para aumentar essa atmosfera de tensão, resultando em cortes que são bem precisos e que sabem exatamente quanto tempo eles vão durar. A direção de arte, para mim, é o aspecto técnico mais sinistro de um Massacre da Serra Elétrica, justamente pela crueza e pelo realismo no retrato desse aspecto. A gente tem aqui ambientes que são essencialmente imundos, com papéis de parede encardidos, interiores de casa em ruínas, e tudo isso ganha uma intensidade notável e até uma desumanidade no ato final ambientado na casa dos vilões, já que lá todos os móveis são parcialmente ou completamente compostos por partes de corpos humanos. E isso não só faz o filme ser mais sinistro do que ele já é,
como também remete à sua inspiração na vida real dos crimes do Ed Gein de uma maneira essencialmente macabra. Por fim, a gente tem o som, e aqui o Tobe Hooper e a sua equipe fazem um uso primoroso dele para aumentar ainda mais o teor desconfortável da atmosfera. Inclusive, o Tobe Hooper, juntamente com o Wayne Bell, foram responsáveis pela trilha sonora instrumental do filme. E é muito legal perceber como que o som é crucial para que algumas cenas tenham um impacto máximo no espectador. Por exemplo, tem uma cena onde a Sally Hardesty, que é a Final Girl, ela está sentada numa mesa com a família do Leatherface. E aí, quando ela acorda, ela começa a gritar, e aí todo mundo na mesa começa a gritar, tipo, loucamente. Ninguém para de gritar. E é uma cena que dá tanta angústia justamente pelo uso primoroso do som. Então, a gente tem aqui aspectos técnicos que são praticamente um milagre deles terem funcionado tão bem, com um orçamento tão minúsculo, e é um testemunho do quão louvável o esforço do Tobe Hooper e da sua equipe conseguiu ser. Então, o Massacre da Serra Elétrica certamente merece seu lugar entre os melhores e mais icônicos filmes de terror de todos os tempos. Resumindo, mesmo com uma estrutura narrativa repetitiva e personagens pouco carismáticos, o Massacre da Serra Elétrica continua a ser aterrorizante 50 anos depois do seu lançamento original, graças ao realismo no retrato da sua violência e à sua inegável influência no subgênero do slasher, justamente merecendo o seu lugar entre os melhores filmes de terror de todos os tempos. Eu fecho essa resenha com uma nota 9 de 10. E se vocês gostaram desse conteúdo, gente, não se esqueçam de dar aquele apoio curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal. Falem para os seus familiares e amigos, espalhem o canal para todo mundo que você conhecer, porque tudo isso me ajuda muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, minha gente. Falou!